A Indonésia é um dos países mais fascinantes do planeta. Formada por mais de 17 mil ilhas espalhadas entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, ela reúne uma diversidade impressionante de paisagens, culturas e formas de vida. Cada parte do arquipélago possui uma identidade própria. Grandes ilhas como Sumatra, Java e Bornéu abrigam extensas florestas tropicais e enormes montanhas vulcânicas, enquanto outras ilhas revelam praias paradisíacas, recifes de coral e comunidades que ainda preservam tradições antigas. Nossa viagem começa no extremo oeste do arquipélago, na ilha de Sumatra. Separada do continente asiático pelo Estreito de Malaca, Sumatra é uma das maiores ilhas da Indonésia e um dos últimos grandes refúgios naturais do país. No norte da ilha está o Parque Nacional Gunung Leuser, uma das áreas de floresta mais importantes do Sudeste Asiático, onde sobrevivem algumas das criaturas mais raras da Terra. É nesse ambiente que sobrevive o orangotango de Sumatra. Considerado um dos primatas mais inteligentes do mundo, esse animal passa grande parte da vida entre as árvores, utilizando sua habilidade para encontrar frutos, construir ninhos e se adaptar ao ambiente da floresta. Os machos adultos são maiores que as fêmeas e desenvolvem grandes bochechas, uma característica marcante da espécie. O desmatamento e a perda de habitat reduziram drasticamente suas populações, tornando o orangotango de Sumatra uma das espécies mais ameaçadas do planeta. Nas mesmas florestas também vive outro grande símbolo da fauna indonésia, o tigre de Sumatra. Ele é a única subespécie de tigre ainda encontrada na Indonésia e uma das menores entre os tigres existentes atualmente. Apesar do tamanho menor, continua sendo um predador poderoso. Sua pelagem mais escura e suas listras estreitas ajudam na camuflagem entre a vegetação, permitindo que ele se mova quase sem ser percebido pela floresta. Além dos grandes felinos, Sumatra também é lar do elefante de Sumatra. Esses animais vivem em grupos e percorrem grandes áreas em busca de alimento, como folhas, ervas e frutos. Assim como outras espécies da ilha, eles enfrentam dificuldades devido à redução de seus territórios naturais. Projetos de conservação em diferentes regiões tentam proteger essas populações. Mas talvez o animal que melhor representa a fragilidade da natureza de Sumatra seja o rinoceronte de Sumatra. Considerado um verdadeiro sobrevivente de uma era antiga, essa espécie manteve características semelhantes por milhões de anos. Com sua aparência incomum, ele parece pertencer a um passado distante. Hoje, porém, está entre os mamíferos mais ameaçados do mundo, com apenas poucos indivíduos sobrevivendo na natureza.
Mas Sumatra não guarda apenas uma das maiores biodiversidades da Indonésia. A própria ilha carrega uma das maiores marcas da força vulcânica que moldou esse país. No centro da ilha encontra-se o Lago Toba. Há cerca de 74 mil anos, uma das maiores erupções vulcânicas da história da Terra transformou completamente essa região. A explosão criou uma enorme caldeira que, com o passar dos milhares de anos, foi preenchida por água, formando o maior lago vulcânico do mundo. Hoje, o Lago Toba é uma das paisagens mais impressionantes da Indonésia. Suas águas azuis, cercadas por montanhas verdes, criam um cenário único, enquanto a região ao redor é habitada pelo povo Batak, conhecido por sua cultura, tradições e arquitetura característica. Deixando para trás as florestas de Sumatra, nossa viagem continua em direção a Java, uma das ilhas mais importantes da Indonésia. Apesar de ser uma das menores grandes ilhas do país, Java concentra uma parte enorme da população e possui uma das maiores densidades populacionais do mundo. Aqui estão algumas das maiores cidades do arquipélago, extensas áreas agrícolas e uma paisagem marcada por dezenas de vulcões. No centro de Java está Borobudur, uma das maiores obras arquitetônicas já construídas no Sudeste Asiático. Construído no século IX, durante o período da dinastia Sailendra, esse enorme monumento budista não é apenas um templo, mas uma representação da jornada espiritual rumo à iluminação. Vista de cima, sua forma lembra uma mandala, um símbolo espiritual que representa a harmonia do universo. Durante séculos, Borobudur permaneceu escondido sob camadas de cinzas vulcânicas e vegetação, até ser redescoberto no século XIX. Hoje, é considerado Patrimônio Mundial da Unesco e um dos maiores exemplos da influência budista que existiu na Indonésia antes da chegada do islamismo. Pouco distante dali, encontramos outro monumento que revela uma história diferente. O complexo de Prambanan representa a antiga presença hindu na ilha e é dedicado a Trimurti, a trindade formada por Brahma, Vishnu e Shiva. Suas torres altas e elegantes se destacam na paisagem, com o templo principal dedicado a Shiva, considerado o destruidor e transformador dentro da tradição hindu. A ilha está localizada em uma das regiões vulcânicas mais ativas do planeta, e seus vulcões fazem parte da vida cotidiana de milhões de pessoas. Entre eles está o Monte Merapi, um dos vulcões mais ativos e perigosos da Indonésia. Localizado próximo a importantes cidades de Java Central, o Merapi possui um histórico de erupções frequentes, liberando cinzas e fluxos de material vulcânico que podem atingir áreas próximas. Apesar do perigo, suas encostas são extremamente férteis. As cinzas vulcânicas enriquecem o solo, permitindo o cultivo de diversos produtos agrícolas
e criando uma relação complexa entre as comunidades locais e a montanha. Seguindo para o leste da ilha, encontramos uma das paisagens mais famosas da Indonésia, o Monte Bromo. Localizado dentro do Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, o Bromo parece surgir de um cenário de outro planeta. Ao seu redor está a enorme caldeira Tengger, uma região formada por antigas atividades vulcânicas, onde uma extensa planície, coberta de cinzas, criou o chamado Mar de Areia. Para o povo Tengger, que vive nessa região, o vulcão também possui um profundo significado espiritual. Todos os anos, durante o festival Yadnya Caçada, moradores sobem até a cratera para realizar oferendas de alimentos, flores e outros objetos, mantendo uma tradição que existe há séculos. Ainda em Java Oriental, encontramos outro vulcão que parece pertencer a um mundo diferente. O vulcão Ijen. Dentro de sua enorme cratera está um dos maiores lagos ácidos do planeta, conhecido por suas águas de intensa coloração azul turquesa. Durante o dia, a paisagem já impressiona, mas é durante a madrugada que o Ijen revela seu fenômeno mais famoso. No escuro, gases sulfúricos liberados pelo vulcão entram em combustão ao entrar em contato com o oxigênio, criando as chamadas chamas azuis, um espetáculo raro encontrado em poucos lugares da Terra. Continuando pela região de Java Oriental, encontramos uma das cachoeiras mais impressionantes da Indonésia, a Tumpak Sewu. Seu nome significa Mil Cachoeiras, uma referência às dezenas de quedas d'água que descem pelas paredes de um enorme desfiladeiro. Com o Monte Semeru ao fundo, o vulcão mais alto da ilha de Java, a paisagem parece uma pintura natural. Na ilha de Sumbawa, próxima à região de Java Oriental, encontra-se o Monte Tambora. Embora esteja fora da ilha de Java, sua erupção teve consequências que marcaram toda a história da Indonésia e do planeta. Em 1815, o Tambora protagonizou a maior erupção vulcânica já registrada na história moderna. A explosão foi tão poderosa que lançou enormes quantidades de cinzas na atmosfera, provocando mudanças climáticas globais. O ano seguinte ficou conhecido em algumas regiões como o ano sem verão, devido às alterações na temperatura e nas colheitas. Na Ilha de Flores, encontramos o vulcão Kelimutu. Em seu topo existem 3 lagos de cratera que chamam a atenção por uma característica incomum. Suas águas podem mudar de cor ao longo do tempo. Dependendo da atividade vulcânica, dos minerais presentes e das condições de luz, os lagos podem apresentar tons de azul, verde, marrom ou até avermelhado. Para o povo local, esses lagos possuem um significado espiritual. Segundo as crenças tradicionais,
Eles seriam o destino das almas após a morte, com cada lago associado a diferentes espíritos. Deixando para trás os vulcões de Java, seguimos para uma ilha onde espiritualidade, natureza e tradição se encontram de uma forma única. Nosso próximo destino é Bali, a famosa Ilha dos Deuses. Apesar de possuir uma área muito menor que as grandes ilhas do arquipélago, Bali conquistou uma reputação mundial por sua combinação única de natureza, cultura e espiritualidade. A ilha reúne praias de águas azuis, florestas tropicais, montanhas vulcânicas e campos de arroz que descem pelas encostas como grandes mosaicos verdes. Durante séculos, eles transformaram as montanhas da ilha em enormes terraços agrícolas, criando um dos sistemas de cultivo mais impressionantes do mundo. Um dos maiores símbolos da ilha é o Templo de Uluwatu. Construído no topo de um enorme penhasco voltado para o Oceano Índico, o templo parece desafiar a força das ondas abaixo dele. Para os balineses, Uluwatu é um dos templos sagrados responsáveis por proteger a ilha das forças negativas. Sua localização, cercada pelo mar e pelos altos penhascos, reforça a conexão entre o mundo espiritual e a natureza. Outro templo famoso encontra-se em uma das paisagens costeiras mais icônicas da ilha, o Tanah Lot. Construído sobre uma formação rochosa cercada pelo mar, o templo parece uma pequena ilha durante a maré alta. Segundo a tradição local, sua origem está ligada ao sacerdote hindu Nirartha, que teria se encantado pela energia espiritual do lugar e decidido construir ali um templo. Todos os dias, moradores e visitantes chegam até aqui para realizar oferendas e participar de cerimônias tradicionais. Mas, para conhecer a verdadeira essência de Bali, precisamos seguir para o interior da ilha. É lá que encontramos Ubud, considerado o coração cultural de Bali. Cercada por florestas e campos de arroz, a cidade se tornou conhecida pela arte, música, dança e preservação das tradições balinesas. Um dos lugares mais curiosos da região é a Floresta Sagrada dos Macacos. Localizado próximo ao centro da cidade, esse santuário abriga centenas de macacos vivendo livremente entre árvores antigas, esculturas cobertas de musgo e templos escondidos pela vegetação. Mas existe uma presença que domina toda a paisagem de Bali: o Monte Agung. Com mais de 3.000 metros de altitude, ele é o ponto mais alto da ilha e a montanha mais sagrada para os balineses. Conhecido como a mãe de todas as montanhas, o Agung é considerado a morada dos deuses. Muitos templos são construídos voltados para ele e diversas cerimônias religiosas são realizadas em sua direção. Ao sudeste da ilha encontramos um lugar onde a natureza parece ainda mais intocada: Nusa Penida.
A maior das 3 ilhas conhecidas como Nusa Islands, Nusa Penida, tornou-se famosa por suas enormes falésias, praias isoladas e águas cristalinas. Durante muito tempo, pouco conhecida pelos visitantes estrangeiros, a ilha ganhou destaque por paisagens como Kelly-King Beach, onde uma formação rochosa parece se projetar sobre o oceano. Suas praias, cercadas por grandes paredões de pedra, revelam um lado mais selvagem da Indonésia. Deixando para trás a espiritualidade de Bali, seguimos para o leste, em direção a um dos lugares mais extraordinários do planeta. Nosso próximo destino será o Parque Nacional de Komodo. Localizado entre as ilhas de Sumbawa e Flores, o parque protege um dos animais mais impressionantes da Terra, o dragão de Komodo. Criado em 1980 para preservar essa espécie única, o parque abrange principalmente as ilhas de Komodo, Rinca e Padar, além de dezenas de pequenas ilhas e uma vasta área marinha. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo. Alguns indivíduos podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Apesar da fama de predador feroz, ataques contra humanos são raros. Seguindo nossa viagem pelo arquipélago, chegamos a Raja Ampat, uma região considerada um dos maiores tesouros marinhos do planeta. Por causa de sua extraordinária biodiversidade, o arquipélago recebeu o apelido de Amazônia dos Oceanos. Suas águas abrigam uma quantidade impressionante de vida marinha, com centenas de espécies de corais e milhares de espécies de peixes. Nas águas próximas à região, também é possível encontrar um dos maiores animais dos oceanos, o tubarão-baleia. Apesar de seu tamanho gigantesco, podendo ultrapassar 12 metros de comprimento, ele é completamente inofensivo para os seres humanos. Seu tamanho impressionante contrasta com seu comportamento tranquilo, tornando-o um dos encontros mais fascinantes que alguém pode ter no oceano. No extremo oeste do arquipélago, encontramos Bornéu, a 3ª maior ilha do mundo, compartilhada pela Indonésia, Malásia e Brunei. A parte pertencente à Indonésia é conhecida como Kalimantan. Essa região abriga uma das florestas tropicais mais antigas do planeta. Em algumas áreas, os mercados flutuantes ainda fazem parte da vida cotidiana, mostrando uma relação entre as pessoas e os rios que existe há séculos. Mas o maior símbolo das florestas de Bornéu é o orangotango de Bornéu. Assim como seu parente de Sumatra, ele depende das árvores para sobreviver. No passado, os orangotangos ocupavam grande parte da ilha. Porém, a expansão humana e a perda de habitat reduziram drasticamente suas populações. Hoje, áreas protegidas são essenciais para garantir a sobrevivência desses animais.
Bornéu também abriga um dos primatas mais curiosos do mundo, o macaco narigudo. Encontrado principalmente próximo aos rios e manguezais, ele possui uma característica que o torna impossível de ser confundido: um enorme nariz alongado, especialmente desenvolvido nos machos. Acredita-se que essa característica esteja relacionada à comunicação e à atração das fêmeas. Esses macacos vivem em grupos e são excelentes nadadores, uma habilidade importante para atravessar os rios que cortam as florestas de Bornéu. Mas talvez a criatura mais curiosa das florestas de Bornéu não seja um animal. É uma planta, a Rafflesia arnoldii. Considerada a maior flor individual do mundo, ela pode ultrapassar 1 metro de diâmetro. Diferente das plantas comuns, ela não possui folhas, caules ou raízes próprias. Para sobreviver, depende de outras plantas hospedeiras. E existe outro detalhe surpreendente. Quando floresce, libera um cheiro semelhante ao de carne em decomposição. Esse odor atrai moscas e outros insetos, que ajudam no processo de polinização. A Indonésia não é apenas um arquipélago formado por milhares de ilhas. É um encontro entre centenas de povos, tradições e diferentes formas de compreender o mundo. Durante milhares de anos, o isolamento entre as ilhas permitiu o desenvolvimento de culturas, idiomas e costumes próprios. Ainda assim, essas populações formam uma mesma nação, construída sobre a diversidade. Hoje, a Indonésia possui mais de 270 milhões de habitantes, sendo o 4º país mais populoso do mundo. Grande parte dessa população vive em Java, uma das ilhas mais densamente povoadas do planeta, onde está Jakarta, um dos maiores centros urbanos do Sudeste Asiático. Durante décadas, a cidade foi o principal centro político e econômico do país, tornando-se símbolo de seu crescimento. Mas esse avanço também trouxe desafios. Problemas como superpopulação, trânsito intenso e questões ambientais levaram o governo a planejar uma mudança histórica: a criação de uma nova capital. Localizada na ilha de Bornéu, Nusantara surge com o objetivo de descentralizar o desenvolvimento e reduzir a concentração em Java. O país também possui uma das maiores diversidades linguísticas do mundo, com mais de 700 línguas locais. Entre elas, o Bahasa Indonésia atua como língua oficial e principal elemento de união nacional. Outro aspecto marcante é a diversidade religiosa. Embora abrigue a maior população muçulmana do mundo, a Indonésia reconhece diferentes religiões, como cristianismo, hinduísmo, budismo e confucionismo, muitas vezes combinadas com crenças ancestrais. Em várias regiões, essa espiritualidade mantém uma forte conexão com a natureza, refletida em rituais, tradições e no modo de vida das comunidades. A Indonésia é muito mais do que um destino de belas paisagens. É um lugar onde vulcões criam novas terras, civilizações deixaram marcas na pedra, florestas escondem espécies únicas e diferentes povos continuam preservando suas próprias histórias. Um país formado por milhares de ilhas, mas unido por uma mesma identidade. Um lugar onde natureza e humanidade continuam escrevendo, lado a lado, uma das histórias mais fascinantes do nosso planeta. Se você quer continuar explorando lugares incríveis como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual desses lugares você gostaria de conhecer primeiro? Até o próximo vídeo!